Vamos começar o nosso assunto de hoje. Vamos lá, pessoal. As 4 fontes de prana. Alguém aqui já ouviu falar nessa palavrinha chamada prana? Todo mundo já ouviu ou alguém não faz a menor ideia do que seja prana? Prana é uma palavra em sânscrito, tá? Sânscrito é uma língua da Índia antiga. Prana é uma palavra em sânscrito que significa energia vital, tá? E o que é energia vital? Tudo aquilo que compõe o universo quando se trata de energia, tá? Nós, seres humanos, nós precisamos de energia vital para a gente poder viver, fazer as nossas atividades cotidianas, né? Seja quais forem elas. Na cultura da yoga, estresse, por exemplo, começa a ser um problema quando a gente tem isso aqui de energia vital, a gente tem isso aqui de energia vital, e a gente tem isso aqui de demanda de energia vital. Ou seja, a gente tem mais demanda de energia vital do que energia vital disponível para a gente fazer nossas atividades. Essa lacuna que fica entre a energia que você precisa e a energia que você tem é causadora de estresse e causador também de diversas outras, como é que se fala? Desequilíbrios, né? Tanto mentais quanto físicos. Por quê? É como se o ser humano estivesse vivendo sempre na reserva, né? Meio que caçando na sobrevivência qualquer energia vital ali para conseguir manter-se em pé. Inclusive, vou fazer uma aula exclusivamente só para falar sobre vampirismo energético, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Vou dar uma aula só sobre vampirismo, que é aquela pessoa que está nessa lacuna e ela está desesperada. A pessoa está desesperada, porque a gente precisa de energia vital, né? Então, hoje, a nossa aula a gente vai ensinar, a gente vai falar sobre 4 fontes principais prana, ou seja, 4 fontes que todo ser humano precisa estar bem equilibrado para estar sempre com um nível de energia alto, né? Para estar sempre com um nível de energia suficientemente bom. Não precisa vampirizar de ninguém, não tem que fazer isso inconscientemente ou desesperadamente. Antes da gente entrar nas 4 fontes de prana, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês falassem, digitassem, enfim, fiquem à vontade quanto a isso. Como que vocês se sentem quando vocês estão com a energia baixa? Como que vocês se sentem? Quais as sensações, quais as emoções, quais os sentimentos? A Daiane falou preguiça. Muita gente falando cansaço, né? Apatia, a Iana falou. Uhum. Cansaço, exausta, vontade de comer besteira. Olha, interessante. Desânimo, insônia. Muita gente falando cansaço, procrastinação, desânimo, melancolia, desmotivada, desanimado, né? Então, a gente percebe o seguinte: baixa energia é sinônimo de isso tudo que vocês estão descrevendo: confusa, ansiosa, angustiada, sonolência, tristeza. Ou seja, basta estar com a energia baixa que isso tudo está acontecendo. Por quê? Porque a energia vital é a energia da vida. Ou seja, se está com baixo nível de energia, isso tudo está acontecendo. E é meio que segue, né? Baixo nível de energia, isso tudo vai perseguindo o baixo nível de energia. E como é que vocês se sentem quando a energia está alta? Como que vocês se sentem quando vocês estão com energia alta? Quais sensações? Alegre, a Mônica falou. Entusiasmo, disposta, animada, né?
feliz, animada. Alguém aqui falou até agora, quando tudo está dando certo na minha vida? Ninguém falou isso, né? Então vocês percebem o seguinte, não é uma questão de tudo está dando certo na vida para a gente estar com energia alta. Na verdade, a gente começa a interpretar que tudo está dando certo na nossa vida quando a gente está com energia alta. Ou seja, a gente não tem que mudar as coisas da vida, as coisas do mundo, para que a nossa energia suba. A gente, na verdade, precisa aumentar a nossa energia e a nossa interpretação do mundo vai mudar a partir daí. Então, vocês percebem que tudo é um jogo de energia? Está com energia baixa? Até vocês podem estar tendo o melhor dia do mundo. Vocês vão interpretar mal, ruim. Por quê? Porque não tem energia para interpretar aquilo corretamente. Então, tudo é um jogo de energia. Tudo é um jogo de energia. Gravem isso. Tudo é um jogo de energia. Todo o mercado dimensional é um mercado energético. A gente acha que o mercado aqui nesse planeta é dinheiro, mas na verdade é energia, é prana. Desencarnados, então, nem se fala. Energia vital lá do outro lado vale mais do que ouro. Para eles, ouro não vale nada, na verdade. Lá do outro lado é prana. Então, quais as 4 fontes de energia vital vocês acham que são? Chutem aí para mim. Quem já sabe, né, participou de alguma oficina de meditação, já vai saber algumas. Quais são essas 4 fontes que vocês pensam? Chutem aí. A Mariana falou natureza. 4 fontes. Quais vocês acham que são? Vamos lá. Exercício, fazer o bem, oxigênio, muito boa essa. Sangue, respiração, boa alimentação, descanso, sol, gratidão, meditação. Uhum. Todo mundo, a maioria das pessoas dando respostas bem assim, né, subjetivas, né? Tudo bem, existem algumas fontes que são mais subjetivas, mas de uma maneira geral, as fontes de prana para o ser humano encarnado, elas são bem básicas. A primeira fonte de energia, alguém falou, uma pessoa só falou, na verdade, alimentação. É básico, o que a gente come. A alimentação é a primeira fonte principal de prana. Aquilo que a gente come. Aí vocês, né, quem tiver começar a raciocinar um pouco, refletir um pouco, vai começar a pensar: o que eu estou comendo está elevando o meu nível de energia ou está diminuindo o meu nível de energia? O que vocês comem, pessoal, interfere diretamente, inclusive na saúde mental de vocês. Porque vocês já sabem, tem isso aqui de prana para viver. Demanda de prana para viver, essa lacuna aqui vai gerar diversas doenças mentais. Por quê? Porque a psique, que necessita de prana para funcionar, o aparelho psíquico, tá, pessoal? Apesar de não ter carne e osso, precisa de energia vital para funcionar. Então, imagina, você tem isso aqui de prana para viver do dia a dia, e a demanda de prana diária é essa, tu vai no automático. Por quê? Porque não tem prana. Síntese de proteína não vai ter prana. Memória, buscar informações na memória não vai ter prana. Raciocínio lógico. Manter as funções básicas do corpo e olhe lá, sabe? Porque não tem prana.
Então, a alimentação que a gente come interfere diretamente nisso. Inclusive, a alimentação é a fonte de prana que eu sou mais chato, que eu mais falo, mais do que meditação até. Aquilo que a gente come, pessoal, é de extrema importância na saúde física, mental, emocional, espiritual e etc. Os povos antigos viam o intestino como o segundo cérebro. Vocês sabiam, por exemplo, que o nosso intestino tem mais conexões neuronais do que o cérebro? Vocês não sabiam disso, né? Claro, a indústria farmacêutica vai falar isso? Alimentícia vai falar? É óbvio que não. O nosso intestino é a região onde mais tem conexões neuronais. Muito mais do que o cérebro. Muito mais. A Mariana falou, 90% da serotonina produzida no corpo é do intestino. 90% da serotonina, que é um hormônio da felicidade, né, um hormônio essencial para o bem-estar, é produzido no intestino. Ou seja, muitas doenças mentais estão ligadas ao mau funcionamento do intestino. E tem até um livro que eu esqueci o nome dele agora, mas eu tenho o print dele, quem quiser. Eu posso jogar lá no grupo do Telegram depois, vocês me lembrem, por favor. Um livro de uma médica que ela correlaciona doença mental com flora intestinal, inflamação intestinal e todos os tipos de disfunções intestinais. Ela correlaciona todas essas disfunções hormonais geradas pela má alimentação com doenças psíquicas. A primeira fonte de prana mais básica e muito importante é aquilo que a gente come. E eu queria fazer essa reflexão para vocês nesse momento. Aquilo que vocês comem está elevando o nível de energia ou diminuindo o nível de energia? Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza disso, já tem um mínimo de raciocínio para olhar para o prato de comida e saber se aquilo ali é vida ou se não é vida. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui tem esse raciocínio. Todo mundo que chegou aqui tem esse nível de raciocínio lógico suficiente, esse nível de subjetividade para olhar para o prato de comida, para aquilo que está comendo diariamente, e refletir. Isso aqui é vida? Está aumentando o meu nível de prana? Está fazendo subir isso aqui? Ou está fazendo isso aqui cair? Eu preciso dizer aqui, a gente precisa refletir alimentos que aumentam o nosso nível de prana e aumentam os alimentos que diminuem. A gente precisa discutir isso aqui? A gente precisa discutir, né? É uma questão de disciplina. Quem aqui toma refrigerante? Metade vai levantar. Cara, refrigerante, mano, eu não vou nem chamar de alimento, assim, é um dos piores venenos para o corpo do ser humano, é refrigerante. É um dos piores venenos, assim, eu não falo nem de bebida, eu falo, é veneninho em lata. Eu precisava falar isso? Eu não precisava falar isso. Mas tem gente que toma aqui refrigerante. Produtos industrializados, né? Aqueles ultraprocessados. Todo mundo aqui sabe o que é um produto ultraprocessado, que passa por diversos processos até chegar na mesa. Eu não preciso falar muito disso, né? Mas eu tenho certeza aqui que todo mundo adora um salaminho. Mano, salaminho é um dos piores venenos para o ser humano. Salsicha, né? Barrinha de cereal, fit, e de fit não tem absolutamente nada. Tenho certeza que todo mundo sabe disso. Então, vamos voltar lá na aula da semana passada, né? Os 3 pilares para o autoconhecimento, que um deles é a disciplina. Não adianta, pessoal, não adianta nada querer trabalhar autoconhecimento se não trabalhar aquilo que come.
Eu quero me autoconhecer. Não adianta nada querer se autoconhecer e não mudar certos hábitos. Porque o autoconhecimento implica em quê? Aumentar o nosso nível de energia. A gente se autoconhece para quê? Para continuar no mesmo lugar? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça, muito interessante a mensagem dela. Ela falou assim, as pessoas elas querem diminuir, elas querem parar, apaziguar o sofrimento que vem do apego, mas elas não querem deixar aí o objeto do apego. Elas querem continuar apegadas, só que sem sofrer. Só que isso é impossível. Porque apego é sofrimento. Não tem como você, não quero mais sofrer, mas quero continuar apegado. Não existe. Do mesmo jeito que não tem como se autoconhecer, e isso não impactar o seu nível de energia, ou seja, você tem que mudar certos hábitos e tem que ter disciplina para isso. Né? Todo mundo aqui tem computador, smartphone, para pesquisar no Google alimentação saudável, fontes de alimentação saudável, né? Frutas, verduras, legumes, sementes, brotos, etc. Todo mundo sabe. A questão é, todo mundo sabe. A questão é a disciplina para isso. Né? Segunda fonte de energia. Algumas pessoas também falaram aí, sono. Pessoal, se vocês soubessem a porcentagem de pessoas no Brasil... Água, alguém falou água. Água está inclusa na alimentação, tá, pessoal? Tudo aquilo que a gente ingere está incluso. Então, beber bastante água também a Mariana lembrou, é super válido, tá? Sono. Pessoal, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que dormem mal, é bizarro. A quantidade das pessoas que não têm um sono restaurador é muito alta. Por quê? Vocês vão perceber que a gente vai falar as 4 fontes de energia aqui, todas elas estão interligadas. Todas elas atuam entre elas. Elas não, apesar de serem separadas, todas elas interferem entre si. Então, uma pessoa que come mal, ela vai dormir mal. Existem certas higienes do sono que a gente precisa fazer, que inclusive é um dos desafios lá da Jornada para a Paz Interior, que eu lancei um livro recentemente, que teve o desafio, eu acho que o primeiro ou o segundo desafio é a higiene do sono, porque é fundamental. O que inclui a higiene do sono? Ter um ritual para se dormir. Ou seja, toda noite você preparar a sua mente para o sono. Ou você acha que o quê? Tu vai deitar na cama, pá, a mente apaga? Só pessoas que têm muito domínio mental conseguem fazer isso. A maioria, quando vai deitar para dormir, ela não se prepara para o sono. Ela não prepara a mente para o sono. Tá ali, ó, computador, celular, e conversa, discussão, e WhatsApp, e Instagram, e... Isso tudo em cima da cama. Aí daqui a pouco fecha tudo, deita, vai dormir. Pô, a mente da pessoa tá... Isso nunca vai dormir. Isso que eu estou falando parece ser meio óbvio, mas eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nessa sala fazem isso. Já está deitada na cama com o celular discutindo com o namorado o que aconteceu semana passada. Cabeça fervendo, aí desliga o celular, agora eu vou dormir. Isso depois de ter comido uma pataca de hambúrguer, batata frita. Aí vai deitar para dormir. É cômico, mas eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Ter um ritual para o sono é imensamente importante. O que implica, por exemplo, 1h30, no mínimo, antes de dormir, zero tela. Zero tela. Se você dorme 10 horas da noite, 8h30, 9 horas, acabou o celular, acabou o computador, acabou a discussão, acabou aquele filme, música alta, acabou. A partir de 8h30, se você dorme às 10, por exemplo,
1h30 antes, já começa a diminuir o ritmo. Isso é o básico. No Feng Shui, por exemplo, que eu adoro estudar o Feng Shui, que, para quem não sabe, Feng Shui é como se fosse a organização da casa, né, no estilo mais japonês, assim, gosto de estudar. Fala-se que o quarto que a gente dorme serve para duas coisas: transar e dormir. Só. Ah, Henrique, mas eu gosto de transar no sofá. Tudo bem. Não tem problema. Mas o quarto que você dorme é descanso e sexo. Só. Todo o resto fica fora do quarto. Para o Feng Shui, não se pode ter televisão no quarto. Pimba, pimba. Aqui eu não preciso falar pimba, pimba. Graças a Deus. Aqui eu posso falar sexo. Ah, maravilha. Aqui todo mundo entende, né? Quarto serve para isso. Por quê? Porque a nossa mente, pessoal, a nossa mente é como se fosse um instrumento, tipo um animal de estimação, que vai se habituando a certos hábitos que a gente vai incorporando. Então, por exemplo, se você deita na sua cama e começa a ver televisão, a ler um livro, por exemplo, ou a discutir com alguém, qualquer atividade que vai fazer a mente funcionar, você está habituando a sua mente para deitou, não é para descansar, é para funcionar. Então a mente ela vai habituando a cama, atividade, e não cama, descanso. Ela vai se habituando a isso. Então, quando você deitar para dormir, ela vai se ativar. Ah, Mariana, e ler antes de dormir? Ler antes de dormir pode. Você não pode em cima da cama. A cama serve para transar e descanso. Só. Todo o resto fora do quarto. Ai, aconteceu uma coisa. Ai, mas eu estava Henrique, estava com meu namorado, estava com a minha namorada ali, deitando, e aí surgiu uma questão importante. Vai para a sala. Vai para a sala, vai para a cozinha, prepara um chá e vão conversar. Mas sai da cama. Porque senão vocês vão habituar a mente de vocês na hora de deitar, atividade e não descanso. Sono, pessoal, é uma fonte importantíssima de prana. Inclusive, hoje a ciência já vem comprovando que o sono, pessoas que não têm um sono reparador, restaurador, tem uma probabilidade absurdamente alta de desenvolver doenças psicológicas e neurodegenerativas. Porque é durante o sono que o nosso corpo se regenera, se restaura. Muitas atividades hormonais acontecem. Tá? É muito engraçado, né? Eu sempre faço essa pergunta, adoro as respostas. Assim. Como que a gente se sente quando a gente acorda depois de uma noite mal dormida? Não existe ninguém, né? Você já acorda já soltando fogo pelas ventas. Até aquela pessoa que tu dorme, que tu ama, tu olha para ela e fala assim, tu sai da minha frente, desgrama. Tu não entra no meu caminho hoje. Não é? Quando a gente tem um sono mal dormido, cara, dá bom dia para quem? Você já responde, né? Bom dia para quem? Você já acorda mal, assim. Para vocês perceberem como que o sono é uma fonte importantíssima de prana. E a gente precisa ter esse ritual do sono, a gente precisa criar esse ambiente propício para a gente dormir. Outra coisa também que é péssima dentro do quarto, pessoal, é entulho. Sabe, pô, tem quartos que eu vejo que parece
um ninho de mafagafinha. Sabe aquela pessoa que vai empilhando roupa em cima da cama, aí vai dormir, a roupa vai para a cadeira, ou vai para o chão. Aí acorda, a roupa volta para a cama. Não, vocês não vão mentir para mim, que eu sei que tem gente que faz isso. Aí passa dias, vai virando um ninho de mafagafinha. Pessoal, isso é péssimo. Isso Qual é a mensagem que você está passando para a tua mente? Bagunça. Que precisa-se de coisas para serem arrumadas. E a mente não descansa. O quarto, pessoal, tem que estar sempre limpo e arrumado. Por quê? Você vai deitar, a mente de vocês vai estar. Ah, mas tem aquilo ali para arrumar, tem aquilo ali para fazer, tem aquilo ali para limpar. Blá, 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 e não vai descansar. Então, o quarto, pessoal, é um ambiente assim. Tem que estar sempre arrumado, sempre limpo. Você vai deitar, vai bater a cabeça no travesseiro e vai falar, ah, que maravilha. E vai dormir. Terceira fonte de prana. Algumas pessoas falaram meditação. Pessoal, terceira fonte de prana é o estado da nossa mente. O estado mental. O que é o estado mental? Se nossa mente está vibrando positivamente, ou seja, se a nossa mente está com pensamentos positivos, raciocínios positivos, interpretações positivas, ou se a nossa mente está no estado negativo, apegada, reclamona. O estado e o funcionamento da nossa mente é uma fonte principal, primordial de prana também. Vocês sabiam que, por exemplo, 90% da energia vital do ser humano diária é gasta com atividade mental? Ou seja, 90% de todo o prana que vocês consomem, comida, sono, o outro que eu já vou falar, é gasta com atividade mental. E o pior de tudo não é nem isso. Sabe qual é o pior de tudo? Atividade mental inútil. Que é aquele pensamento que é inútil e repetitivo. Se vocês observarem a mente de vocês ao longo do dia, vocês vão perceber que vocês vão estar sempre flutuando entre 3, 4 pensamentos diferentes, mas que estão sempre se repetindo. É aquela música que fica lá, 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 lá. Aí, é 3, 4 frases da mesma música. Lá, 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 lá. Aí, lá, 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 lá. Eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso fazer aquilo. Ah, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Ah, porque fulano falou isso. Porque fulano falou aquilo. Porque fulano fez isso. Porque fulano fez isso. Porque fulano fez isso. Ou comentando tudo aquilo que acontece no dia. Ah, vocês estão andando na rua. Ah, nossa, a rua hoje tá sol. Tá sol, nossa, o passarinho voou. Ah, o passarinho voou, o passarinho está folha verde. Ah, eu estou andando na rua, porque da rua eu vou para a faculdade, porque da faculdade eu vou voltar para casa, porque quando eu voltar para casa eu vou preparar o meu almoço, mas qual almoço que eu vou preparar? Não já sei que eu vou preparar. A mente fica comentando. Oh, nossa, a camisa daquela pessoa, aquela camisa da pessoa é rosa. Ah, mas eu não gostei daquela camisa. Ah, mas ela podia ter usado outra camisa. Nossa, eu tenho uma camisa parecida. A mente fica. 90% do prana da energia vital é gasta com atividade mental totalmente desnecessária e inútil. É por isso que a pessoa, quando começa a meditar e ela começa a fechar essas abas que ficam abertas na nossa mente, ela começa rapidamente a aumentar o nível de prana dela. Por quê? Porque é uma quantidade absurda de prana que é gasta em atividade mental desnecessária o tempo todo ali. Dentro disso, ainda tem outra coisa importante. Que tipo de pensamentos você está cultivando? Imagina uma mente que fica ali o tempo todo reclamando, ou seja, nutrindo pensamentos negativos, depreciativos. É como se a pessoa tivesse assim,
furado um balde de prana e está escoando uma quantidade absurda de prana. Porque uma mente que está vibrando negativamente é como se fosse um buraco de prana aonde escoa a energia vital completamente. Ele, dependendo do estado mental da pessoa, ou seja, o que ela pensa cotidianamente, habitualmente, o que ela fala, tudo isso que tem a ver com a nossa mente também interfere diretamente no nível de prana. Se você tem o costume de cultivar pensamentos positivos, cultivar emoções positivas, vocês vão perceber que o nível de prana vai aumentar também na mesma medida. Uma pergunta que eu recebo muito. Henrique, e a positividade tóxica? Pessoal, não existe positividade tóxica. Não existe isso. Nenhuma lei da física comprova isso. Se vocês pegam, por exemplo, um objeto positivo, vamos supor que essa caneta aqui está recheada de energia positiva. Vocês colocam mais energia positiva aqui. Essa caneta vai ficar negativa? Então, como é que existe positividade tóxica? Essa caneta toma positividade. Toma positividade. Positividade, positividade. Essa caneta vai começar a ficar reclamona de tanto positivo que ela fica? Não existe isso. Positividade tóxica é um termo que foi criado deliberadamente para confundir a cabeça de vocês, para vocês começarem a atribuir um sentido negativo à positividade. Ah, Henrique, positividade tóxica não é aquela pessoa que ela foge da realidade e fica vivendo fantasias para não encarar a realidade? Sim. Isso é positivo onde? É positivo. Ah, então, por que não chama de fantasia tóxica? Fugir da realidade tóxica? Não, vamos chamar de positividade tóxica. E vocês ficam repetindo essas asneiras, corrompendo o imagético da positividade. Porque as pessoas começaram a simbolizar, ou seja, dar uma linguagem simbólica ao positivo como algo ruim. E não conseguem simbolizar, não conseguem formular uma ideia positiva. Não conseguem trazer uma linguagem positiva para a vida. Por quê? Porque corrompe-se a linguagem simbólica da positividade. Então, pelo amor de Deus, não repitam isso. Não chamem positividade de algo tóxico, porque não é, nunca será. Deem a correta linguagem às coisas. E não fiquem caindo nessa, não vou dizer o nome, dessa pachorra de querer corromper aquilo que é positivo. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre a linguagem simbólica da cruz. Cruz, pessoal, era o símbolo da iluminação espiritual. Hoje em dia é o sofrimento de Jesus. Olha a corrupção simbólica que fizeram com a cruz. E a mesma coisa estão fazendo com a positividade. Corrompendo a linguagem simbólica daquilo. E é pior do que a cruz, né, por cima. Mas isso foi só um adendo, tá, pessoal? Então, só para falar sobre a importância de cultivar pensamentos positivos. O Clube do Livro, inclusive, sobre o poder do subconsciente, a gente vai falar muito sobre isso. Esse livro do poder subconsciente fala da importância, inclusive, da gente estar sempre cultivando pensamentos positivos. E como que isso interfere na nossa vida, nos nossos hábitos, nas relações sociais, na nossa prosperidade. Na meditação, pessoal, a gente vai aprender a diminuir essa aceleração de pensamentos. Com a meditação, com o observar da nossa mente em meditação, a nossa mente diminui esse pensamento acelerado. Esse pensamento acelerado são como se fossem abas que ficam abertas na nossa mente de coisas do dia a dia,
que a gente não fecha. Então, na meditação, é como se a gente estivesse fazendo uma higiene mental. A prática da meditação, além de toda a questão espiritual da coisa, é também uma higiene mental. Um dos benefícios da prática da meditação é a higiene mental. A gente vai fechando essas abas, vai fechando esses conteúdos. Ou seja, a gente para de gastar 90% do nosso prana com energia vital. A gente vai diminuindo essa porcentagem até gastar somente o necessário. E isso faz assim, sabe, com o nosso prana. Aumenta vertiginosamente. Tá? E a Juliana falou, até o computador fica lerdo quando tem muitas atividades em segundo plano. Imagina o cérebro. Exatamente. E esse é um dos benefícios da meditação. Fechar essas atividades em segundo plano. Sabe aquela atividade que fica lá causando ansiedade? Preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer. Tu já até fez, só que o computador está lá. Meditação, a gente vai fechar isso tudo. Tá? Então, o estado meditativo, positivo, contemplativo da mente aumenta o nosso nível de prana. Quarto e último pilar, quarta e última fonte de prana. Alguém falou também, acho que uma pessoa só falou. Respiração. Pessoal, respiração para nós, humanos encarnados, é a principal fonte de energia das quatro. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem comer, se manter vivo? Acho que uns 30 dias, né, em condições bem exageradas, assim, em condições bem extremas, a pessoa consegue viver até uns 30 dias, né? Quantos dias uma pessoa consegue ficar sem dormir antes de enlouquecer? Entre 48 a 72 horas, uma pessoa consegue ficar sem dormir antes de começar a ter episódios psicóticos. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar com a mente negativa e acelerada demais a vida inteira, né? Só consegue ficar, assim, às vezes, a encarnação inteira, 60, 70 anos ali. Né? Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar antes de morrer? Nós, no máximo, o quê? 30 segundos, 40 segundos. O meu recorde, não forçando muito, não forçando muito, eu fico 2 minutos e pouco. O recorde de apneia é 16 minutos. Mas, assim, o recorde de apneia de uma pessoa que treinou a vida inteira para isso. Consegue ficar 16 minutos. Né? O Tom Cruise fica a 6. Então, para vocês verem o quanto que a respiração é uma fonte de prana importantíssima. Vocês querem saber um dado interessante? O pulmão é um órgão excretor. 80% das toxinas do corpo, em média, saem pelo pulmão, pela respiração. Vocês sabiam disso? 20% é xixi, cocô, suor. O pulmão elimina 80% das toxinas do corpo. Por isso que a gente tosse, né? Enfim, soa o nariz. Tudo isso é toxina que está saindo pelo pulmão. O pulmão é um grande excretor de toxinas também. Outro dado interessante. Um ser humano adulto, normal, utiliza cerca de 30% da capacidade pulmonar. Um ser humano adulto utiliza cerca de 30% do pulmão.
De 100, só utiliza 30. Ou seja, não utiliza o pulmão. A Paola falou um dado interessante: a gordura é eliminada na respiração durante o emagrecimento. Pessoal, o pulmão é um grande órgão, né? Assim, um órgão importantíssimo no nosso corpo, e um ser humano adulto utiliza só 30% da capacidade. Percebam, vocês estão andando na rua, no trabalho, perceba como vai estar a respiração de vocês. Vocês vão perceber que, para cada ritmo de respiração, existe uma emoção correspondente. Olha como que o estado da nossa mente interfere na respiração. Como que a gente respira quando a gente está com raiva? Não é? Como que a gente respira quando a gente está apaixonado? Como a gente respira quando a gente está triste? É aquela respiração meio que cortada, né? Como que a gente respira, por exemplo, quando a gente está com ansiedade? Quem tem crise de ansiedade aqui sabe. A gente nem respira, né? Parece que a respiração não vem, né? Ela trava, né? Você parece que faz força para respirar e não consegue respirar, né? Então, vocês vão perceber como que a respiração é importante para a modulação da nossa mente. Através da respiração, a gente consegue modular estados mentais. Do mesmo jeito que as emoções interferem na nossa respiração, o caminho inverso também é real. A gente consegue interferir nas nossas emoções pela nossa respiração. Percebam, observem amanhã, quando vocês estiverem na rua, a respiração das pessoas. Vocês vão perceber que as pessoas, a maioria esmagadora, respira daqui para cima, parecendo que está correndo uma maratona. A pessoa às vezes está sentada no metrô, no ônibus, ela está respirando assim. Já perceberam isso? Parece que as pessoas estão sempre em luta e fuga, né? Sobrevivência. Observando a respiração de uma pessoa, vocês já conseguem perceber como que está o estado mental dela. Estou conversando com uma pessoa. Por que você está triste? A pessoa fala para mim, nossa, isso é evidente? Não. Estou vendo que tu está com a respiração toda quebrada. A pessoa está... Uma vez eu atendi uma pessoa que o normal dele era ficar assim, ó. Normal, assim. E eu falei para ele, e conversa vai, conversa vem, na terapia, né? Eu falei, quando é que eu vou falar alguma coisa? Deixei a pessoa falar. Aí eu falei para ele assim, e essa raiva aí? Como é que é para você? Aí a pessoa... Raiva? Tenho raiva não. Tem nenhuma raiva. Falei, gente, eu tô achando que essa pessoa daqui a pouco ela vai entrar no computador dela e vai me bater. Tanta raiva que ela tava raiva? Nenhuma raiva, não. Pela respiração, você sabe o estado mental daquela pessoa. Durante todas as aulas do Mente Consciente, nós vamos trabalhar a respiração através de pranayamas. A gente vai aprender a tornarmos mestres da respiração através de pranayamas. Henrique, existe uma maneira correta de respirar? Não é uma maneira correta. Cada maneira de respirar induz um estado mental, emocional. Quando a gente está relaxado, relaxada, naturalmente, vocês vão perceber que a respiração ela desce da parte superior do pulmão e ela desce para a parte inferior do pulmão.
E a gente começa a ter uma respiração mais diafragmática, uma respiração mais que a barriga incha e esvazia. Quando a gente está relaxado, vocês vão perceber que, naturalmente, parece que a respiração faz o quê? Ela desce e a gente respira mais diafragmaticamente. E quando a gente está tenso, nervoso, a respiração sobe e a gente costuma respirar mais pela parte superior. Por quê? Porque é uma respiração mais rápida. Pela parte superior, a gente consegue respirar mais rapidamente. Por isso que quando a gente está fazendo atividade física, geralmente a gente respira pelo peito, porque a gente consegue trocar mais oxigênio e gás carbônico com mais rapidez, pela necessidade, pela atividade física. Então, uma pessoa que está em um estado, entre aspas, relaxado, mas está respirando pela parte superior do pulmão e rápido, você percebe que na mente dela, ela está como se ela estivesse correndo uma maratona. Ela está ali, ó, 1 leão por dia. Ela está ali, ó, trabalha enquanto eles dormem. Ali, blá, 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 blá. E quando ela consegue diminuir essa atividade mental e, de fato, relaxar, a respiração desce para o diafragma, que é aquela respiração que suave e profunda. É uma respiração onde a gente consegue respirar profundamente, porque a nossa mente está relaxada. No mente consciente, a gente vai trabalhar tanto o estado no estado da mente, né, que é o estado positivo, o estado natural da mente é o estado positivo. Então a gente vai trabalhar a terceira e a quarta fonte de prana. A alimentação e sono, eu não tenho como ficar que nem ali um obsessor no cangote de vocês, né? E o que você está comendo? E, por favor, não me mandem foto de prato de comida. Não façam isso. Amanhã, imagina, amanhã lá no grupo do Telegram vai estar lá, ó, meu prato de comida, o que você acha? Não precisa me mandar foto de prato de comida. Tá tranquilo, tá? Façam esse raciocínio crítico e lógico quando vocês estiverem comendo. Isso aqui vai me dar prana ou isso aqui vai me dar prana? Responsabilidade de vocês. Não vou ficar igual babá, né? Querendo saber o que vocês estão comendo. Dormindo a mesma coisa, por favor. Não me mande foto. Selfie, deitada, hashtag, deitada na cama, pronto para dormir. Não precisam me mandar nada disso. Olha, se vou mexer o Telegram de prato amanhã. É engraçado, a galera que não está na aula não vai entender nada. O que é isso? É rodízio? Essas duas fontes, vocês vão precisar trabalhar no dia a dia de vocês. É claro que vocês podem e devem pesquisar, né? Fontes de alimentos, como se alimentar corretamente, o nutricionista, se for necessário, para melhorar a alimentação, tirar dúvidas, e claro, pode ter que conversar, mas essas dois, sono e alimentação, é uma coisa que vocês vão ter que trabalhar mais individualmente. Se quiser, obviamente, tirar dúvidas, ótimo, beleza, fiquem à vontade. Mas essas duas é mais individual. Essas outras duas a gente vai trabalhar bastante aqui em cada aula do Mente Consciente. Então, alimentação, sono, o estado da nossa mente e respiração. A pura consciência, o vácuo quântico, Deus, quando a gente entra naquele estado de meditação profunda, em que já teve essa experiência, é a própria fonte de energia. Existe uma fonte inesgotável, infinita de prana, que os antigos chamaram de Deus. Jesus chamou de reino dos céus. Na yoga se chama de samadhi. No budismo se chama de nirvana. Na física quântica se chama de vácuo quântico. Tudo isso para falar dessa realidade última.
que é a pura consciência, que é um campo, o Einstein falava desse campo infinito de possibilidades, enfim, tudo isso é para falar desse campo infinito de sabedoria e energia. Então, quando a gente entra em meditação profunda, em Samadhi, em Nirvana, Reino dos Céus, etc., a gente restabelece a nossa fonte, a nossa bateria de prana diretamente da fonte. Então, do lado de lá, sem corpo físico, é mais fácil, dependendo também da localidade onde você esteja, tá? Ô, Henrique. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, como você falou sobre a questão, a parte da respiração diafragmática, né? Esse tipo de respiração seria interessante, então, porque você falou que é uma respiração que acalma, né? Sim. Esse tipo de respiração eu posso focar, assim, sei lá, no dia a dia? Pode, com toda certeza. Sim. Inclusive, nas aulas de yoga, né, para quem faz aula de yoga comigo 5:30 da manhã, eu estou sempre repetindo isso na aula. Respiração suave, profunda, mesmo no desconforto de um asana. Por quê? Porque a gente está treinando a nossa mente a manter-se calma nos desconfortos da vida. Porque o que a sociedade, de uma maneira geral, impõe para a gente é que a gente tem que se desesperar diante das situações da vida. Desconforto. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É uma afetação absurda. Outro dia, por exemplo, eu estava na sala de aula e aí caiu, tipo, uma coisa do armário. Eu estava do lado do armário, por exemplo. Aí caiu o armário, caiu uma coisa assim do armário bem do meu lado. E aí o negócio caiu, assim, eu vi caindo, o negócio pulou, fez um barulhão, aí eu olhei e voltei a assistir a aula. As pessoas, nossa, Henrique, como você conseguiu? O negócio caiu. Eu falei, pô, o negócio caiu do meu lado, não caiu em cima de mim. Por que eu vou desesperar? E as pessoas se desesperando porque eu não tinha me desesperado. E fica numa afetação com tudo. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, tá chovendo. Ai, tá chovendo, pô. Coisa mais natural do mundo, chover. Ah, não, você já percebeu que tudo é uma afetação? Tudo é emocional desequilibrado? Ai, meu Deus, e agora? Ai, sabe, tudo é um desespero. Nas aulas de yoga, por exemplo, eu vou ensinando para as minhas alunas respira profundamente, mesmo numa asana desconfortável. Porque vocês vão praticar, quando chegar um desconforto na vida, que é natural, vocês não vão se desesperar. Vocês vão conseguir lidar com o desconforto de uma maneira calma e tranquila. Isso é um exercício que eu passo nas aulas. A yoga também é um exercício para isso. Então, se você conseguir praticar isso no dia a dia, por exemplo, acontece uma situação e você consegue manter a sua atenção na respiração, respirando calma, profundamente, diafragmaticamente, ótimo, maravilha. Isso, inclusive, é um pranayama para dormir, né? Que é botar a mão na barriga e respirar diafragmaticamente. Quando vocês estão deitados assim, vocês vão perceber que naturalmente a mente de vocês vai entrar no ritmo dessa calmaria, dessa respiração, e isso consegue ser um sono. Isso é, inclusive, um pranayama interessante. Beleza? Henrique, em relação ao pensamento que a gente estava falando antes, o estado mental, quando a Sim. gente pensa positivo, mas você não sente verdadeiramente aquilo que você está pensando, o sentimento e o pensamento, eles não estão em harmonia. A gente mantém esse pensamento positivo igual para mudar esse estado mental, o sentimento, ou ele então não se torna aí uma positividade tóxica? Boa pergunta. Isso, inclusive, está num capítulo do livro que a gente vai começar a estudar semana que vem. Nesses casos, não adianta forçar o pensamento positivo, o mesmo pensamento. Você precisa encontrar uma outra alternativa para mudar o sentimento. Por exemplo, uma pessoa que é pobre, está pobre, ficar repetindo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, não vai adiantar. Só vai causar mais estresse mental, porque a pessoa não vai se convencer de que é rica se repetindo: eu sou rico. Isso vai causar mais estresse mental.
Ela não vai se convencer, não vai mudar o sentimento dela. Mas existem outras formas mais sábias. Por exemplo, ao invés de ficar falando eu sou rico, a pessoa precisa pensar o que eu preciso para ganhar dinheiro. Ah, eu preciso aumentar as minhas vendas. Então, ao invés de ficar falando eu sou rico, a pessoa fica, as minhas vendas estão aumentando. Eu estou trabalhando para ter mais vendas. Entende? Ela não fica, eu sou rico. Ela repete, ela começa a internalizar o pensamento positivo do que ela precisa fazer para aumentar a fonte de renda. Entende? Então, inclusive, para a gente conseguir trabalhar a nossa mente, a gente tem que ser inteligente. Não é só ficar, eu sou rico, 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 eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Não. A mente não é tola. Ela vai falar, tu não é rico, Cacá. Abre a tua conta aí. Tu não é rico, pô. Dependendo da mentira que você está contando, você só vai estressar mais a mente. Esse fake é no sentido de comportamento e não de pensamento, de repetição de pensamento, tá? Por exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo da pessoa que está pobre. Se ela começar a agir, andar, falar como uma pessoa que tem dinheiro, ela vai começar a sentir que tem dinheiro. E isso vai mudar o pensamento dela também, vai mudar o hábito dela. Entende? Sim. Pessoal, vamos meditar? Importante, meditação é feita sentado, sentada, inclusive os pranayamas. Então, se você por acaso deitou, get up, sit down, por favor, sente-se, tá? Todos os pranayamas são feitos pelo nariz, né? A gente não utiliza a boca, tá? Nós vamos fechar os olhos agora, no início da prática, e nós vamos abrir os olhos só no final da prática, no final da meditação. Nós vamos permanecer de olhos fechados durante todo esse tempo. Henrique, posso me sentar confortavelmente apoiando as costas em algum lugar? Pode, desde que a coluna fique ereta. Tá? Ou seja, sentou confortavelmente, nada de ficar assim. Coluna ereta. Beleza? Se precisar esticar as pernas, tanto sentadas numa cadeira, na cama, ou qualquer lugar que seja, pode esticar, só não cruza. Porque isso aqui é um mudra que se faz com as pernas e a gente não vai utilizar esse mudra, tá? Mantenha as pernas esticadas. Beleza? Vamos começar? Maravilha! Então, sentemos confortavelmente. Fechemos os olhos. Vai tomando aí algumas inspirações suaves e profundas. Vai trazendo a sua mente para esse momento. Deixando de lado as preocupações, os anseios, os desejos. Esse é um momento de introspecção. Deixe de lado tudo isso. Depois, se você quiser, você pode pegar de novo. Não tem problema. Mas nesse momento, deixe para resolver tudo isso depois. E esteja 100% presente durante essa prática. Vamos começar com o nosso Nadi Shuddhi Pranayama, Pranayama das narinas alternadas. Mão esquerda em posição, mão esquerda sobre a coxa esquerda, palma da mão virada para cima. Mão direita, indicador e dedo médio no ponto entre as sobrancelhas. Mão direita na narina direita e os outros dois dedos na narina esquerda. Vamos tomar uma inspiração de transição com as duas narinas. Inspira. Tapa a narina direita. Expira pela esquerda.
Inspira pela esquerda. Tapa a narina esquerda. Expira pela direita. Inspira pela direita. Tapa. Expira pela esquerda. Inspira pela esquerda. E continua no seu próprio ritmo. Respirações suaves e profundas. Expiração mais alongada do que a inspiração. E continua. E na próxima expiração pela narina esquerda, relaxa as mãos sobre as coxas, palma das mãos viradas para cima. Relaxa o corpo, observa sua mente. Respirações suaves e profundas. E relaxa a respiração. Deixe a respiração acontecer de maneira natural, sem esforço. Relaxe o corpo. Relaxe as pernas. Relaxe os braços.
Relaxa os ombros. Relaxa o rosto. Relaxa todo o corpo. Todo o corpo. Não queira nada, não faça nada, não seja nada, apenas deixe que sua mente permaneça em silêncio. Não resista a nada que vier. Deixe tudo acontecer. Total aceitação. Não resista a nenhum pensamento. Deixe que venha. Dê um passo para trás. Observe a própria mente. Desapaixonadamente, sem desejar nada, sem querer nada. Apenas testemunhe aquilo que acontece.
Observe a própria mente, como se não quisesse nada. Pensamentos vêm, pensamentos vão. Não tenha qualquer interesse por isso. E volte sua atenção para dentro. Deixe sua atenção deslizar para dentro. Deixe tudo o resto acontecer. Descanse no seu ser. Relaxe. Uma inspiração profunda. Inspire. Lentamente. Expire. Relaxe. Se solta. Se entrega. Relaxe. Relaxe no seu ser.
Respiração profunda novamente, inspira. Solte o ar. Vai ganhando consciência do seu corpo físico. Tome consciência do ambiente ao seu redor. Do local onde está sentado. Também a gente vai fazendo pequenos e suaves movimentos com o corpo. Despertando o corpo devagar. No seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. Lenta e gradualmente. Deixe que seus olhos se abram novamente. Abençoados, abençoado ser. Vocês vão retornando. Então, pessoal, hoje trabalhamos essa terceira e quarta fonte de prana e vocês vão perceber sempre, sempre, que se vocês estiverem se percebendo com um baixo nível de energia, é porque alguma dessas quatro fontes estão em desarmonia. Ou vocês estão comendo mal, dormindo mal, o estado da mente de vocês está negativo e acelerado demais, cheio de coisas, ou estão respirando incorretamente. Se vocês estiverem com essas quatro fontes de prana em dia e bem trabalhadas, raramente vocês vão sentir-se com energia baixa.